Olá, olá você, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial, um dia maravilhoso que Deus nos concedeu, né? E nós estamos aqui com esse calorão gostoso, 30 graus. Estranhando um pouquinho, né? Que foi uma semana de chuva e frio, mas agora tá gostoso, tá certo? Hoje é dia 7, né, de novembro. Estamos já no final do ano. Logo vem as festividades aí de encerramento, né, do ano. E logo vem também um novo ano, no ano 2022. E hoje eu quero saudar vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e dizer para vocês que Ele é o único em nossas vidas. Vale a pena segurar as mãos dele e não soltar de jeito nenhum, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que Deus tem posto no meu coração. Eu conheci o Evangelho não por nascimento, não nasci no berço evangélico, eu fui convertido. E na época em que eu fui convertido, a igreja realmente era impressionante. Eu tinha um coração muito duro, eu tinha um coração muito fechado. Apesar que eu tinha um desejo muito grande de conhecer a Deus, né, de estar na presença de Deus, eu sempre fui um cara muito religioso. Desde a minha infância, eu lembro bem que desde meus 11 anos que eu tomei independência mais, né, na minha vida, que eu tinha poder de decisão. Eu todos os domingos eu ia à missa e me envolvi tanto com o compromisso que passei a ser um coroinha da igreja, né? Eu ajudava o padre a servir a hóstia, né? E participava dos eventos, das procissões, das quermesses, né? Eu sempre ajudei muito a organizar, participando. E, e foi um momento, uma época muito boa. Uma época muito boa em que eu cheguei na igreja muito quebrado. Eu nunca usei droga, nunca fiz crime nenhum, nunca fui mal para ninguém. Eu sempre tive um coração pacífico, né? De paz. Mas eu tinha uma sede muito grande de Deus, das coisas, né? De Deus. E eu vim a conhecer o Espiritismo, né? A Umbanda. E fiquei 2 anos na prática, né? Mas eu estava ali com o coração voltado para Deus. Meu coração não estava voltado para aquelas circunstâncias. E um dia um rapaz, muito humilde mesmo, falou para mim de Jesus Cristo de uma forma muito simples. Falou da gloriosa obra da cruz. E eu fiquei curioso em conhecer esse Jesus de uma forma mais pessoal. E comecei então a me informar, comecei mais a saber sobre o assunto. E terminei numa igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. E na Igreja do Evangelho Quadrangular, eu entrei com o coração muito fechado. Eu não fui com o coração aberto para me envolver naquilo. Inclusive eu achei muito estranho, porque quando eu entrei na igreja, eu estava acostumado com o ritual católico, né? Tudo muito ordem e decência. E cheguei lá, vi muita gente gritando, muita gente orando ao mesmo tempo, muita gente se envolvendo ao mesmo tempo, até que veio o momento do louvor, né? Da adoração. E um grupo de louvor, eu lembro bem do irmão Toninho, né? Um homem de peso, começou a cantar a Bíblia. Eu não conhecia a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. E aquele momento foi um quebrantamento muito grande no meu coração.
Quando eu me percebi, corria lágrimas nos meus olhos, eu estava muito ansioso, muito apreensivo com a crise econômica, a empresa não estava muito bem. E eu precisava realmente de um conforto, de uma palavra. E ali no meio dos louvores eu encontrei a resposta. Abracei essa palavra de uma forma tremenda, porque acontecia algo tremendo no meio da igreja, moveu meu coração, moveu meu espírito, me despertou para o caminho da verdade de uma forma muito poderosa. E o que eu lamento nos dias de hoje é justamente que essa igreja de hoje não passou e não recebeu essa experiência, porque está muito envolvida com coisas materialistas, né? Muito envolvida com o mundanismo. Porque quando eu me converti, o maior desejo da minha vida era me ressocializar. Eu dissocializei do velho homem, né, dos velhos costumes, dos velhos hábitos, passei a frequentar mais regularmente o culto, todos os dias que tinha culto na igreja eu ia, e passei a me socializar na igreja, com os costumes da igreja. Isso foi tremendo na minha vida, porque foi uma transformação muito grande. Essa transformação que eu não vejo no dia de hoje. Nos dias de hoje eu não vejo o povo se dissocializando das coisas do mundo. Tem trazido muitas coisas do mundo para dentro da igreja. E as pessoas ficam muito socializadas ainda no velho homem. Eu ouvi uma frase que dizia que se batizou nas águas e matou o velho homem nas águas do batismo, mas para surpresa não esperava que o velho homem sabia nadar. Então todos os dias nós temos que matar o velho homem. Eu tive avaliando essa frase e observei, porque nós estamos vendo muita coisa errada dentro das igrejas. A igreja virou mais um negócio do que propriamente um propósito de salvação. Não se prega mais sobre o pecado, não se prega mais sobre a socialização cristã, não se prega mais usos e costumes, não se prega mais doutrina. Tudo é permitido, tudo é normal. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um personagem da televisão, né, importante, que se batizou, aceitou Jesus Cristo, se batizou nas águas do batismo. E ele tem um relacionamento homoafetivo. E batizou ele e a companheira dele. É um relacionamento homoafetivo, né? Duas mulheres. Apesar que um tratou-se como um homem, né? Com hormônios e outras coisas mais. Parece mais um homem agora. Mas é uma mulher. E a igreja dando glória a Deus, aleluia, e acreditando que isso aí era a solução. Porque ele se batizou, aceitou Jesus Cristo, confessou nas águas do batismo a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas não está nem um pouco interessado em se ressocializar, a voltar atrás nas decisões erradas que tomou. Vai se manter do mesmo jeito. Isso é a igreja moderna. A igreja que não se preocupa com a socialização dos seus membros. Uma igreja que não se preocupa em manter os membros debaixo da palavra, ouvindo a palavra, se alimentando da palavra para se socializar como cristão. E o apóstolo Paulo, na carta de Tito, né, no capítulo 1, verso 9, 8, 9 em diante, ele diz assim: é demonstrar com a sã doutrina como para convencer os contradizentes.
porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da sã doutrina, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe vaidade, chamando atenção para si mesmo, se endeusando. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. E é isso que eu vejo nos dias de hoje, meu irmão. Uma igreja contaminada com pensamentos e doutrinas de pessoas que se fazem deuses, se engrandecem no meio do povo, chamam a atenção para si mesmo e esquece que o principal alvo da igreja é a sã doutrina. Já faz muito tempo que eu estou na fé. Era menino. E corri atrás de muitas informações para me edificar na fé, na sã doutrina. Eu vi muitas contradições. Eu vi lugares que antes você pisava na terra e sentia a presença de Deus. Hoje virou uma empresa, virou um negócio muito empresarial. Vigílias que eu frequentei que eu não me aguentava de pé de tanto poder que havia naquele lugar. Hoje já não se sente mais a mesma coisa. Nós começávamos a vigília às 10 da noite e terminávamos às 6 da manhã e ninguém queria ir embora. O povo cheio do Espírito Santo, recebendo poder e orientação, uma palavra muito boa que se prega lá. Mas aí começou a mudar, passou a ter um intervalo para tomar um lanchinho. As pessoas não chegaram mais às 10, já chegaram à meia-noite. 2h30 da manhã sai para um lanchinho, muitos vão embora, outros ficam, mas já não há mais fogo aceso, o carvão já esfriou. E nós passamos a vigília, passamos a noite e sentimos muito cansaço. A última vez que eu fui para testemunho, eu cochilei, eu em pé, me peguei cochilando. Coisas que das 10 da noite às 6 da manhã, eu não piscava o olho, atento às coisas que o Espírito Santo estava fazendo. Hoje já não acontece mais a mesma coisa. As pessoas já não saem cheias do Espírito Santo. Não vemos mais a glória de Deus. Nega-se. Muitas vezes os pregadores que estão ali preocupados com a tua alma, para dar ouvido a mercadores, profetas que passam como mercadores nas igrejas, deixando tudo quanto é besteira, trazendo profecias que Deus não mandou, dando revelações que não viram. E muitas vezes as vidas não estão nem no altar do Senhor. O altar está quebrado. E o apóstolo Paulo diz, porque há muitos desordenados, faladores
vãos e enganadores. Está cheio. E pastor hoje virou genérico. Não há mais aquela unção para o pastoreio. Qualquer um pode ser. Se você quer ser pastor, você faz um culto, pede para alguém jogar um óleo na tua cabeça, ou contrata alguém para fazer isso, e começa a pregar uma palavra bonita, trazer algumas revelações, e o povo começa a te chamar de pastor. Eu me lembro uma vez que um pastor, né, muito antigo, conhecido, me apresentaram ele perguntou para mim, você é apóstolo? Eu falei, não, eu sou enxerto. E ele se ofendeu. Ah, deixa de ser grosso. Eu falei, grosso por quê? Eu não sou apóstolo. Eu sou um enxerto da videira. O galho foi cortado e sobrou um espaço ali e Deus me enxertou. Eu sou um enxerto de Deus. Eu sou um gentio convertido que creu na pregação e foi enxertado na videira. Muitos me chamam de pastor. Fui consagrado por Zé Wellington. Tenho um certificado que ele me deu. Outros me chamam de presbítero. Outros me chamam de reverendo, que é um costume da quadrangular. Outros me perguntam se eu sou apóstolo. Não, eu não sou. Eu sou o servo de Deus. Eu pastoreio um povo, dirigindo para onde há alimento, conservando-o dentro da sã doutrina. Não trago para dentro das igrejas palavras vãs, desordenadas, vãs. Outro dia me vieram falar se eu acreditava na doutrina do dente de ouro. Ele foi num culto e desceu uma unção de Deus naquele culto e ele recebeu um dente de ouro. Bom, ouro representa poder, representa riqueza. E eu perguntei para ele, o que mudou na tua vida desde então? O que melhorou? Para o que foi útil, Deus te dá um dente de ouro. Eu falei, deixa eu ver esse dente de ouro. E ele me mostrou, eu não vi dente de ouro nenhum. Eu vi sim um dente cariado, uma panela furada no lado, que ele estava me mostrando. E eu falei para ele, você precisa ir para o dentista, você está com o dente cariado. E é assim que tem sido conduzido a igreja e o povo. Igrejas que negam a fidelidade, a gratidão dos seus pastores, que ali todos os dias ora, participa do culto, intercede, está ali junto com eles, para contratar um profeta que vem muitas vezes de longe, gastam dinheiro para ouvir uma palavra desordenada da sã doutrina. Aí fica, eis que fala contigo, eis que Deus está te mostrando, eis que Deus está te fazendo. Outro dia eu estava vendo uma moça, Deus me deu uma revelação sobre a vida dela. Eu vi que ela precisava de Deus, precisava de Jesus Cristo na vida dela, urgente. E para minha surpresa ela estava profetizando. E depois uma outra profeta levantou e falou com ela, olha, Deus está se agradando muito da tua vida. E numa oportunidade eu falei para ela, filha, Deus está olhando a tua vida de uma forma muito especial. E você precisa fazer alguns consertos. E ela começou a chorar. Não, porque o meu marido me bate, porque eu não quero mais viver com ele, porque minha vida está um inferno. Eu fiquei impressionado e falei, tá vendo? Então, muitas vezes, nós estamos ensinando essa doutrina na igreja e o povo está dando glória a Deus para palavras desordenadas, falatórios vãos e enganadores.
Pessoas que vêm na igreja para dizer, eis que falo contigo, fica profetizando, 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 coisas que Deus não falou nada. Nós estamos vendo que não tem nada a ver de Deus. Que graças a Deus, Deus me deu um dom do discernimento, pelo conhecimento da palavra. E eu não aceito esse tipo de coisa. E eu procuro evitar. E sempre que posso, estou orientando a igreja, chamando a atenção da igreja para perceber essas coisas. A diferença entre quem cuida da ovelha e quem passa oferecendo alguma coisa. Porque essas pessoas vão embora e a igreja fica dividida entre o que é certo e o que é errado. Eu aconselho a você entrar numa igreja e comer de tudo que lhe der. O que é de bom, se guarda no saco bom. O que é de errado, guarda no saco furado. Mas fica lá. Enquanto você sentir que tem alimento ali, que você está se alimentando, fica ali. Não fica indo num lugar e no outro, num lugar e no outro, não, porque cada igreja tem a sua doutrina. Cada igreja tem a sua desordenagem. Tem os seus faladores de promessas que não se cumprem nunca. Crentes que têm 30, 40 anos, que continuam esperando a revelação acontecer e nunca acontece. E essas pessoas, nós temos que calar a boca dessas pessoas que vêm nas igrejas para trazer confusão. Não estão com a vida no altar, na maioria das vezes. Porque você discerne, meu irmão. Você entende, você percebe quando é de Deus. Não sou contra a profecia, não sou contra a revelação, não sou contra a visão. Eu sei porque eu sou usado dessa maneira, Deus me usa dessa maneira. Mas alguns não. Alguns são inventadores. Alguns vêm só para se engrandecer, já chega com ar de superior, não respeita nem o pastor da igreja. Não respeita nem a doutrina da igreja. Vai chegando e vai jogando qualquer coisa. Eu estou há 40 anos, 30 e pouco, 40 anos, 40 e poucos anos pregando o evangelho. Eu sou muito ruim de datas, mas vamos... Eu preciso estar muito atento a tudo. E nós estamos pregando na igreja anos após ano, dia após dia. E de repente vem um sujeito e muda tudo. Derruba tudo. Depois vai embora e você tem que recomeçar toda a doutrinação de novo. 1 Tito 10, eu estou pregando. 9, 10 em diante. E alertando você para que não receba qualquer espírito na sua igreja sem ele ser provado, sem ele ser doutrinado. Pergunte a ele quem é o pastor dele. Pergunte a ele de que igreja ele vem. Pergunte a ele como é que está a vida dele. Não dê a sua cabeça para qualquer um do pôr a mão, viu? Porque a própria Bíblia diz que há mãos de bênçãos e mãos de maldição. Os enganadores gostam de pôr as mãos. Os enganadores gostam de profetizar coisas boas para você. Mas dê valor a quem te chama a atenção. Dê valor a quem te repreende. Porque está te amando. Está preocupado com a tua salvação. Está preocupado com a tua alma. Dê valor àquele que te orienta todos os dias a ficar firme, a crer, a acreditar no Senhor. Fica firme, senhor, meu irmão. Fica firme no Senhor. E quando ouvir uma palavra, pega a Bíblia. Leia o texto que aquela pessoa mencionou.
Pede discernimento ao Senhor, entendimento do Senhor, vê se realmente o que ele falou é realmente o que está escrito. Vai na concordância, não lê só aquele capítulo, vê outros capítulos que falam sobre o assunto, o que os outros apóstolos falaram, o que os profetas falaram no Velho Testamento. Testifica, o Espírito diz a palavra, se provém de Deus. Porque tem muitos enganadores aí viajando pelas igrejas, trazendo palavras que Deus não mandou, fugindo da hermenêutica, da exegese. Meu irmão, eu conheci o Evangelho muito tempo atrás. E quando eu fiz o seminário teológico, eu conheci uma professora, Aide Guimarães. Meu irmão, essa mulher pegou no meu pé de tal maneira que eu chorava muitas vezes na classe, de tanta perseguição que eu sofri. Muitas vezes eu chegava em casa e falava, nunca mais eu entro naquele lugar, não volto, vou desistir. Outro dia eu fiz isso. Cheguei em casa, falou, joguei os livros tudo no canto, joguei a Bíblia no canto, falei, chega, não estou ali para ser humilhado. O telefone tocou. Eu atendi, alô? Senhor Gildson, é a Aide Guimarães. Liguei para desejar a você uma boa noite. Desligou. No dia seguinte eu estava na classe. E ela passou a prova. Não, vamos fazer a prova. A média minha é 8. Não passa 7,99. Passou a prova. Eu peguei aquela prova, eu tinha estudado muito, que ela era rigorosa comigo. Então eu peguei a prova, eu estudei mesmo a matéria e peguei a prova. Quando eu olhei, deu aquele branco. Você já viu isso? Deu aquele branco total. Eu comecei a tremer. Baixei a cabeça, pus a mão na testa assim. As lágrimas começaram a correr dos olhos. Eu falei, não vou conseguir. Quando eu estava ali bem derrotado, bem destruído, eu senti uma mão suave, leve, quentinha nos meus ombros. Pôs as mãos nos meus ombros e com a voz doce disse assim, você consegue. Eu olhei. A Aide Guimarães estava do meu lado e ficou de braço cruzado do meu lado. Ali abriu o meu entendimento, entrou uma paz no meu coração e eu fiz a prova e tive a nota. E comecei a entender que aquela mulher não era uma professora perseguidora, pegadora de pé. Ela não tinha raiva de mim. Ela sabia o que Deus tinha proposto na minha vida. Então eu percebi que ele não era uma professora comum. Era um anjo do Senhor, posto naquele lugar. E que estava exigindo mais de mim, porque ele iria pedir mais de mim. E se ele pediria mais de mim, eu precisaria me preparar melhor. E foi assim que eu formei. Terminei o meu curso. Não foi fácil. Tive muita dificuldade. Fui muito perseguido. Não sei por que fui eleito líder da classe os 4 anos. Se bem que eu sei, né? Deus tinha um plano. E as pessoas confiavam em mim. Eu saía do trabalho e ia direto para o seminário.
Eu ia direto para uma salinha desocupada que tinha, ia lá, eu curvava meu joelho e ficava orando, até a hora de começar a aula, tocar o sinal. Quando eu abri os olhos, toda a classe estava junto comigo. Eu não posso abrir mão disso por esse evangelho moderno, que tudo pode, tudo é normal. Homoafetivos se batizando, confessando, e saem das árvores e se beijam publicamente. Todo mundo aplaudindo, dando glória a Deus, porque aquela famosa artista de televisão, filha de outra grande artista, se batizou. Mas se não houver mudança de vida, se não houver restauração de vida, tudo é vão, meu irmão. Isso não tem valor nenhum. O evangelho é coisa muito séria. A palavra que você prega pode dar vida. Tem esse propósito de dar vida. Mas se ela for dada com desordenada e com enganação, você pode matar uma vida para o resto da vida. Nunca mais ela se salva. Você pode matar. A palavra salva, mas a palavra também mata. Se ela não for usada pela sã doutrina. E a sã doutrina não se renova. A própria palavra fala de Deus. Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E Deus não se modernizou. Deus não mudou a igreja. Ela continua a mesma. Os mandamentos continuam os mesmos. A graça nos é dada, mas os mandamentos nos foi dado também por Deus. A graça nos veio por Jesus Cristo. E Ele mudou só um dos mandamentos. Então pare de dar ouvido a espíritos enganadores que vai na tua igreja, te convence que está cheio do Espírito Santo, fala com cara de arrogância e te aponta o dedo. E quantas vezes eu vejo pregadores como esses enganadores que entram nas igrejas e ficam falando a igreja precisa de libertação. Como precisa de libertação? Eu estou há 2, 3 anos pregando na igreja, 5 anos, 10 anos, 40 anos pregando na igreja, ensinando a igreja, orando com a igreja, impondo as mãos sobre a igreja, e agora precisa de libertação? Você está maluco? As coisas velhas passaram, tudo se fernou. Ah, mas as pessoas, porque não se ressocializou. As pessoas ainda pecam porque não foi socializada. A igreja não socializou essas pessoas. Elas estão com os costumes antigos dentro da igreja. Eles não querem mudar. Tantos artistas aí falam isso, né? Se converteu e deu a vida para Jesus e entrou na igreja de coração, mas é toda besteira, eu me desconverti. Por quê? Porque não foi socializada. Porque dentro da igreja não há uma doutrina de socialização cristã. Qualquer um chega e fala qualquer besteira e você acredita. E sai fazendo as mesmas coisas. Sai para tomar sua cervejinha, sai para ir para o pancadão, vai para os aniversários, toma suas festas, dança até o chão, fica rebolando. Usa roupas. Tem pessoas que vão no culto com os seios de fora, com saias curtas, calcinhas aparecendo. Essas roupas indecentes que dá até vergonha falar o nome. Como está no corpo. Por quê? Que eles são ruins? Que a igreja não presta? Que a igreja é igual ao mundo? Não. É porque a igreja não foi socializada. Então nós temos que ser duros nessa parte, nessa hora de socializar a igreja. Antes eu vivia de um jeito, hoje eu tenho que mudar. Antes eu andava com as pessoas, hoje eu tenho que andar com outras. Ah, mas são todos amigos. Não. Os seus amigos são aqueles que te levam para o bem, que te levam para a sã doutrina, que dão exemplo e testemunho da sã doutrina.
Você não pode ir para a igreja e continuar sendo a mesma pessoa. Você foi socializada por uma sociedade decaída, cheia de pecados, cheia de erros e enganos, cheia de doutrinas erradas. Estamos aí vendo a sociedade moderna hoje dividida, cheia de mimimi, cheia de coisinha, cheia de eu posso isso, posso tudo, porque Deus não me ama do mesmo jeito que eu sou. Não. Você tem que dessocializar essa pessoa. Ela tem que passar a se vestir e a andar de acordo com a doutrina. Senão não houve conversão. A conversão é mudança. Requer, exige mudança. Então ela tem que mudar. Amém? Estou me prolongando muito, né? Vou deixar esse vídeo para você meditar e refletir. Porque você pode ter aceitado Jesus Cristo, pode ter se batizado, toma até a Santa Ceia, o pão e o vinho, mas continua fazendo as mesmas coisas. Tudo isso é para a tua própria indignidade. São os indignos que confessam, se batizam, tomam Santa Ceia, mas não creem no Deus que serve e não se ressocializou. Continua fazendo as mesmas coisas erradas. Procure uma igreja que te cobre, que te pegue no pé. Essas são as que te amam. Essas são que querem ver você na glória. Jesus está voltando. As evidências que o mundo está nos mostrando preparam o mundo para o advento dele. Estamos na era do anticristo, onde ele está preparando o mundo para o seu reinado. Mas Jesus está voltando. E se você ficar fiel até o fim, e se você entender essa palavra que eu estou te falando, para você não dar ouvido a qualquer pregador que chega na tua igreja, jogando palavra fora, jogando farinha no ventilador, compare com o que o teu pastor tem ensinado. Compare com o que o teu pastor tem feito. E antes de convidar uma pessoa dessa para a tua igreja, consulta teus pastores. Consulta ele. E depois que consultou, consulta sobre ele. Procura saber quem é. Qual é o testemunho. Para que ele não venha estragar todo o trabalho do teu pastor na tua igreja. Porque essa igreja não socializada, essa igreja mundana, quer esses caras mesmo. Esses caras enganadores, fraudadores, que vêm com poses de pastor, mas você não sabe nem quem consagrou ele. Pede o nome do pastor que consagrou ele. Nós temos que ser desconfiados, meu irmão. O diabo é sutil. O diabo para mandar porcaria para a tua igreja é assim, ó. E criar toda a confusão. Está tudo infiltrado já. As igrejas estão infiltradas já. Está cheio de Satanás. Outro dia estava vendo um culto aí de um rapaz com uma cobra na mão, mandando picar as pessoas, batendo nas pessoas com a cobra para a cobra picar as pessoas. O outro jogando bola, dando drible e a pessoa caindo na unção de Deus. Com a bola, passa drible lá. A outra com o martelo na mão, a outra com a vara na mão. São essas coisas que o povo está procurando. Por quê? Porque não se ressocializou. Vai se batizar, mas precisa ser preparado para isso. E depois do batismo, a preocupação aumenta, porque aí você tem que socializar essa pessoa. Se você não souber socializar essa pessoa, ela vai se desconverter. Ela vai abandonar. Ela vai andar escondida nas sombras do velho homem. Pensa sobre isso, tá bom? Analisa inclusive a tua própria vida. A quem você tem dado ouvido? Quem
tu realmente crê? O mercador que passa ou o pastor da tua igreja que se dedica dia e noite a ler a palavra, a buscar de Deus uma palavra para te ensinar, para te orientar, para te socializar? Porque não é para te fazer a cabeça, não. É para te socializar. Você tem o costume do mundo. Você precisa primeiro tirar o costume dos mundos, para depois se socializar. Amém? Fica na paz do Senhor. Deixo essa palavra para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo fica contigo. Fui. Deus te abençoe. Até a próxima.